Olá, boa tarde. Vamos fazer uma breve reflexão aqui, principalmente sobre o plano de Deus. Vamos refletir mais sobre esse texto do início do Gênesis, capítulo 1, sobre a criação do mundo e a criação do homem, e quando o homem peca. Então a gente vai estar refletindo, falando do plano de Deus. E esse é um texto que a gente vai dar uma ênfase para poder entender algumas coisas. Então, falando do plano de Deus, ou melhor, do plano de salvação de Deus, o que devemos compreender? Então, dentro dessa proposta, devemos compreender o seguinte: que Deus é criador e sustentador de todas as coisas, que a criação é dom de Deus, que o ser humano é vocacionado à vida divina, ou seja, foi criado para participar da vida divina, e que com o pecado os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se desligaram de Deus, e aí acaba rompendo essa amizade que existia. Mas veja bem, mesmo diante dessa recusa à vocação pelo pecado, Deus não interrompe seu plano de salvação. O plano de salvação, ele vai ter o seu ápice com a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o revelador, é o realizador do projeto de Deus. Então aí surgem algumas questões que nós precisamos refletir sobre isso. Alguma vez você já se perguntou: por que eu estou aqui? Por que eu vim a este mundo? Minha vida tem algum propósito? Por que sofremos? E o que nos afasta desse plano de Deus? O que nos afasta de Deus são os falsos caminhos, drogas, vícios, internet, TV, falsos ídolos como dinheiro, o hedonismo, poder, horóscopo, doutrinas, ideologias, etc. Outra questão: qual o projeto? Qual o plano de Deus? O mundo de hoje corresponde ao projeto de Deus? No meu dia a dia, eu tenho buscado dar atenção à palavra de Deus? Eu compreendo, eu percebo a importância da minha participação para o sucesso do plano de Deus? Então, diante disso, nós percebemos que Deus criou o homem como um ser inteligente para ter comunhão com Ele. De todas as criaturas, o homem é o único feito à imagem de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Desde a criação, Deus tem desejado que escolhamos imitá-lo e estar com Ele, pois o ser humano foi criado para participar da vida divina, da felicidade divina. Apesar de não faltar nada ao homem e dele gozar da presença viva de Deus, deixou-se seduzir pela serpente. O pecado correspondeu, ou seja, o pecado corrompeu o espírito do homem. E o homem olhou para Deus como um rival, quis ser como Deus, cedeu o homem à tentação e transgrediu a ordem de Deus. Lá em Gênesis 3, 4 seguinte, pelo pecado o homem rompeu com Deus e arrastando consigo toda a comunidade humana, isto é, a natureza humana. Então o homem livremente escolhe a desobediência, contrariando a ordem que havia recebido de Deus, para que não comesse do fruto da árvore. Nós temos ali a simbologia do fruto da árvore, usada para explicar a origem do pecado, que estava lá no meio do jardim. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi chamado a viver na presença de Deus, mas, sendo dotado de liberdade, livremente o homem se volta contra o seu Criador. E por seu pecado foi expulso do paraíso, isto é, expulso da vida de Deus. Então a comunhão no mundo
criada, então ficou quebrada entre Adão e Eva, causando uma tensão na união entre o homem e a mulher, entre a Eva e a serpente, porque houve ali a hostilidade dos humanos com a natureza, e também entre Caim e Abel, e aí aparece a morte e o fratricídio. Mesmo com a decepção, Deus continua com o seu plano, o plano da salvação. Quando Deus nos percebeu feridos pelo pecado de Adão e Eva, Ele não nos abandonou. Pelo contrário, ainda mais nos assumiu, comprometendo-se com o nosso destino e sorte, com nossa dignidade e salvação. Assim, Deus não volta atrás no seu plano de amor. Como nós vemos em Gênesis 3,15, que Ele promete a vinda de uma mulher, essa mulher será Maria de Nazaré, cujo filho, esse filho será Jesus de Nazaré, iria esmagar a cabeça da serpente, e essa serpente é o pecado, Satanás. Com isso, Deus quis dizer: meu plano continua. Este plano terá um nome: plano da salvação, plano da recuperação da vida divina. De fato, nenhum homem por si mesmo seria capaz de recuperar a vida divina, ou seja, essa amizade e comunhão com Deus, se Deus não tivesse tomado providências, se não tivesse mandado alguém para salvar. Durante séculos, o Senhor Deus preparou a vinda desse Salvador. Deus e continuou a nos chamar à vocação original, ou seja, à vocação à vida divina. Para realizar seu plano de salvação, Deus foi chamando homens e mulheres que o ajudassem nesse plano de restauração. Através deles, Deus foi preparando o povo para que desse povo pudesse nascer o Salvador. E nós temos a revelação de Deus. Nesse sentido, não é somente uma coleção de histórias isoladas. Ela é o desenrolado plano de Deus para a salvação da humanidade por Jesus Cristo. Nós encontramos referências em Efésios capítulo 1, versículo 4, na 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. As histórias e períodos particulares estão ligados com este plano. O plano tem um processo cronológico. Deus revelou seu plano por meio das alianças e promessas que vão se cumprindo no tempo. Deus faz uma aliança definitiva, agora é definitiva com a humanidade, ao enviar o seu próprio Filho para nos mostrar seu plano de amor. Todo itinerário de Jesus tem a função de apresentar e descrever esse plano, e ao conhecê-los, esse plano, Jesus Cristo e o plano de Deus, cada um de nós é chamado a viver esse plano de amor, construindo a si mesmo enquanto colabora na construção do mundo, ou seja, na construção do reino de Deus. O projeto divino da revelação realiza-se de uma maneira pedagógica e peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem. Prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. É Deus quem veio e vem ao encontro da realidade humana decaída pelo pecado, para nos fazer participante da natureza divina. É muito importante termos claro esta definição, este conceito da fé cristã, pois nos ajuda a entender a vocação humana, que é o amor. O amor verdadeiro encontra fundamento e significado em Jesus. O texto que citaremos, ou que poderemos ver, é um resumo do mistério da revelação de Deus. Veja bem, esse texto: aprove a Deus em sua bondade assumir. Aprove a Deus em sua bondade sabedoria, revelar-se a si mesmo e tomar conhecido e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelos quais os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne,
no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. O texto que está na Dei Verbo. É interessante, nesse trecho desse texto que a igreja nos coloca, temos várias situações. Deus se revelou por amor. Foi um ato livre por amor, e cada um de nós, a cada um de nós. E ele não era obrigado, mas o fez para que tivéssemos vida. Existe aqui um ato de amor imensurável, pois Jesus Cristo, sendo Deus, assume a nossa condição humana, se sujeita ao sofrimento por amor à realidade humana. Revelar-se a si mesmo. A palavra revelar significa o ato de mostrar, descobrir, tornar conhecido, explícito. Deus, que habitava em luz inacessível, revelou-se, fazendo-se um de nós, falando conosco como amigos. Revelou o seu mistério e sua vontade. Seu mistério é o amor e sua vontade. É o que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus nos fez para Ele, já aqui na terra, e para que um dia participemos no céu do seu reino. Se quisermos saber quem é Deus, basta que olhemos para Jesus Cristo, em seus atos, palavras, ensinamentos. Sabemos também qual é a sua vontade, que todos aqueles que Ele criou sejam salvos e estejam com Deus no reino do céu. Pela revelação de Deus, reconhecemos nossa vocação. O ser humano sempre se pergunta sobre o seu fim último. Por quê e para que foi criado? Essas respostas encontramos em Jesus Cristo. A comunhão com Deus é que dá sentido à existência humana. O homem é a única criatura capaz de louvar o seu Criador. Esta é a grandeza do homem, e é neste ato de louvor que encontramos o sentido de nossa existência. O aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem, a comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem, de dialogar com Ele, começa com a existência humana. Pois, se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. Não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade. Se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então, esta é uma breve reflexão sobre o plano de Deus. Não se esgota, que tem tantas coisas sobre o amor de Deus, né, que ultrapassa tudo aquilo que nós tentamos transmitir, tentamos dizer sobre o plano de Deus. Vai muito além. Amém?